Olá, tudo bem? Você aí que anda correndo com as coisas da vida. Muita coisa no trabalho, problemas, muitos estudos, problemas em casa. E você também que passou por situações difíceis, daquelas que deixaram marcas no pensamento e no coração. E com isso você sofre até hoje, por consequências que tudo isso causou. Se identifica com alguma dessas imagens? Muito cuidado. Esse acúmulo de fatores e problemas podem extravasar e serem transmitidos literalmente à flor da pele. Você sabia? Pois é, nós podemos nomear isso como psicodermatoses. A psicodermatose é uma doença também conhecida como neurodermatite, causada por um componente psicológico cujo indivíduo ele agride a si mesmo involuntariamente, sem sequer perceber que está causando danos à própria pele. De acordo com um estudo realizado em 2010 por Silva e colaboradores, foi observado que diversos autores concordam que fatores emocionais e eventos estressores têm um importante papel nas doenças de pele, aparecendo em maior ou em menor grau tanto no surgimento como no agravamento das psicodermatoses. Se você não sabe, eu vou falar para você agora algumas das doenças que compõem esse grupo das psicodermatoses. São elas: psoríase, vitiligo, dermatite atópica, dermatite seborreica, acne e rosácea. Os dermatologistas estimam que 3% da população mundial, ou seja, mais de 200 milhões de pessoas, é portadora de psicodermatoses. E de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a cada 3 pacientes que apresentam um problema de pele, um deles possui problemas emocionais como depressão, ansiedade e estresse, o que explica um tal distúrbio. Em outro estudo realizado, Souza e colaboradores observaram que 27,3% dos pacientes com vitiligo e 45,4% dos pacientes com psoríase mencionaram vivenciar alguma situação de perda, e esta está relacionada com o surgimento ou com o agravamento da doença. Sendo assim, existem 3 tipos de dermatose. São elas: os distúrbios psicofisiológicos, os distúrbios psiquiátricos primários e os distúrbios psiquiátricos secundários. Vamos falar um pouco sobre elas. Os distúrbios psicofisiológicos são alterações não diretamente relacionadas com a mente, mas cuja intensidade é poderosamente influenciada por fatores psicológicos, principalmente a tensão e a ansiedade. É o caso da psoríase, da dermatite seborreica, da rosácea e do vitiligo. Já os distúrbios psiquiátricos primários são estados psicológicos que resultam em manifestações cutâneas auto-infligidas, como a tricotilomania, que é o arrancamento dos cabelos, as escoriações psicogênicas e ilusões de parasitose. E os distúrbios psiquiátricos secundários são estados psicológicos motivados pela mudança estética produzida pela dermatose. É o que acontece principalmente no vitiligo e em todas as doenças que implicam a aparência desfigurada visível. Na prática, a teoria ela é bem simples. Como a pele é o maior órgão do corpo humano, a sua primeira barreira de defesa e também está conectada aos pensamentos, as situações de constante estresse, pressão, tensão ou ansiedade podem causar problemas mais graves, cujos sintomas psicocutâneos incluem coceira, manchas, ressecamentos, descamação e os citados anteriormente. A dermatologista ensina que a coceira, por exemplo, é uma sensação subjetiva e também está relacionada a múltiplos fatores emocionais, psicológicos e neurológicos. A diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, Marli Marques da Rocha, diz que, além dos problemas de pele, algumas alergias pioram ao sinal de estresse. Ela explica que o paciente alérgico ele já tem um sistema imunológico muito exacerbado. Neles, os linfócitos T, que são as células relacionadas à alergia, elas liberam substâncias inflamatórias que desencadeiam a coceira. Então, com a sobrecarga emocional, uma noite de sono mal dormida e a própria predisposição individual desse indivíduo são alguns dos fatores responsáveis por esse descontrole. Vale salientar que as consequências dos sintomas psicocutâneos vão além da superfície da pele. Elas afetam a vida social da pessoa. Como são visíveis e todos podem vê-los, causam reações imediatas no ambiente e no cotidiano do paciente. No seu dia a dia, são frequentes as perguntas incômodas de pessoas de seu convívio sobre a sua doença.
assim como o constrangimento de ter que respondê-las. Na maioria das vezes, as psicodermatoses são confundidas com falta de higiene, sujeira ou algo contagioso. E tudo isso acaba interferindo diretamente na relação tátil e na relação corporal e sexual com o paciente. Diante de tudo que citamos, vimos que a pele, apesar de ser um órgão externo, ela representa uma via de interligação importantíssima com o nosso interior, sendo capaz de manifestar os mais profundos sentimentos e desequilíbrios. Um bom exame dermatológico, por vezes, ele traz mais informações do que o relato do paciente. Cabe ao dermatologista exercitar cada vez mais a sua sensibilidade para perceber os sinais e, assim, poder ajudar de forma integral ao seu paciente. É indicada a avaliação de cada caso de forma individual e, se necessário, o tratamento associado com psicoterapias, psicofármacos e outras técnicas promotoras de qualidade de vida, como falaremos mais adiante. Vale ressaltar também que o trabalho em conjunto com profissionais especializados é fundamental e deve sempre ser estimulado pelo dermatologista. Na maioria das vezes, o médico ele começa a desconfiar de que se trata de psicodermatose quando a doença ela foge ao controle do tratamento convencional. Nesses casos, cremes, pomadas, elas já não surtem mais nenhum efeito. Além disso, não é nem todo paciente que tem a consciência dessa relação de causa e efeito. Muitos, inclusive, não querem nem admitir que o problema é de cunho emocional, afirma Patrícia Aguiar, a coordenadora do Núcleo de Psicodermatologia da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro. Um exemplo disso foi a jornalista Rebeca Dorigo, 26 anos, é uma das que custaram acreditar que a sua dermatite seborreica, a caspa, ela era provocada por estresse. A primeira vez que ela sentiu coceira no couro cabeludo foi há 3 anos, após a desavença com a futura sogra. Relata Rebeca. Para piorar, um mês antes do casamento eu fiquei desempregada. Não havia pomadinha que desse jeito. Felizmente, eu voltei outra pessoa da lua de mel. Mesmo assim, ainda recorro a remédios para alergia e ansiedade. E procuro também tomar chás, fazer shiatsu, sempre para aliviar as tensões, diz a jornalista. Mas não é nem todo paciente que, a exemplo de Rebeca, tem a consciência de que aquela irritação na pele é provocada por um distúrbio emocional. Quando não é detectado e principalmente tratado a tempo, o problema ele pode evoluir para os quadros de automutilação. A fisioterapia dermatofuncional ela vai atuar como coadjuvante junto com a equipe multidisciplinar. Podemos citar alguns exemplos disso. A alta frequência no tratamento de dermatite seborreica, ela atua na superfície da pele, provocando a formação de ozônio, muito conhecido por sua característica antibactericida, e também pela corrente de alta frequência, que tem um efeito térmico vasodilatador, aumentando assim a oxigenação celular. Temos recursos também no tratamento de acne. Podemos usar o recurso de radiofrequência, induzindo a um aumento de circulação naquela área. Temos também o laser de baixa potência. É uma alternativa para o tratamento de acne e utiliza-se uma luz altamente organizada para estimular as alterações fisiológicas nos tecidos. Essa estimulação, além de outros efeitos, ela promove o aumento da produção de colágeno. Já em casos de feridas, podemos utilizar recursos como ozonioterapia e laser. Temos também massagens relaxantes que vão atuar no alívio de tensões. Outro recurso muito importante é a acupuntura. Ela ajuda a equilibrar todo o organismo. Essa técnica vem mostrando ótimos resultados em psicodermatoses e em alterações psicológicas, pois ela é fundamental para que as pessoas promovam a sua saúde geral e não apenas busquem o tratamento dessas doenças. Além de outras alternativas como o shiatsu, podem ser buscadas e utilizadas em tratamentos de psicodermatoses. Vale ressaltar que o psicólogo, nesse momento, é de suma importância, pois é ele quem vai ensinar o paciente como enfrentar a real causa daquele problema. O primeiro passo para prevenir e tratar as psicodermatoses passa necessariamente pela mente. Nela, a pessoa tem que desenvolver um processo de defesa contra as emoções prejudiciais à saúde da pele. É importante que o paciente ele tenha consciência dos fatores que desencadearam ou que pioraram a sua doença, como, por exemplo, o estresse, o sol, a depressão, as bebidas alcoólicas, mas que também não se sinta culpado por ter essa doença, porque às vezes não é possível saber e identificar esses fatores. Adotar hábitos mais saudáveis e encarar de modo positivo a vida
e assim as dificuldades do dia a dia, são de fato fórmulas bastante eficazes para se tornar imune a essas doenças e também, ao menos, espaçar as crises daqueles que já são vítimas delas. E como forma de prevenção dessas psicodermatoses, a dica é evitar estresse e manter o equilíbrio emocional, mesmo em situações mais difíceis e de pico emocional. Afinal, a cura para esse tipo de doença por exigir cuidados tanto psiquiátricos, psicológicos e dermatológicos, ela é complexa e requer também dedicação e comprometimento do paciente para poder ter um resultado positivo. Agora, vou passar para você algumas dicas sobre as emoções da pele. Anote aí. Opte sempre por uma dieta saudável, baseada em frutas, vegetais e fibras. Faça alongamentos, respire fundo e descontraia os músculos, relaxando sempre o corpo. Pratique a meditação. Exercite-se regularmente. E por último, mas não menos importante, durma de 6 a 8 horas por noite.